Hoje nós temos novamente um super convidado. Estamos atendendo a muitos pedidos. A participação do Dr. Rafael Costa sempre é muito bem-vinda e o pessoal está muito ávido de ter conhecimento, como se proteger na internet. E o Dr. Rafael é especialista nisso, na proteção digital. E se apresente, Dr. Rafael, seja muito bem-vindo sempre. Olha, grande prazer estar aqui novamente, né? Esse podcast fantástico com você, Marcinha, que é uma querida. Você sabe que eu estava ouvindo você falar e deixa eu contar uma curiosidade aqui, ó. Eu escuto a rádio Vibe Mundial há muitos anos, veio da minha mãe, né? É. E quantas vezes eu ouvi Márcia Pugliese, conheça, tia ali falando, né? E hoje eu tô aqui no podcast com você, é Então muita vamos dar honra, um né? beijo para Dona Rita, né? Por favor, Dona manda um Rita que beijo. faz as canecas lindas. Inclusive, os próximos programas eu vou trazer a caneca que ela fez para mim. Que ficou linda, né? Ficou linda. Maravilhosa. Marcinha, grande prazer estar aqui. Acho que ter esse espaço aqui no podcast Sabedoria dos Números para falar de proteção de dados e mostrar que as pessoas, se você é uma pessoa que não tem conhecimento técnico, poxa, não conhece nada de tecnologia, saiba que você pode sim aprender a se proteger. E com as dicas que a gente dá aqui, não tem como não aprender, né, E Marcinha? sabe por que eu acho importante? Acho não, tenho certeza da importância desse tema. Porque só esse mês nasceram 7 bebezinhos que eu estudei o nome, Nossa, que legal. né? Então, a minha interação com as famílias, né, na educação, muitas pessoas me procuram para entender qual é a potencialidade pela numerologia, por esta ciência, dos seus filhos, das suas crianças, dos adolescentes. E o que eu venho percebendo é que há um tempo atrás, que não está muito distante, os pais trabalhando, os seus afazeres, aquela correria de dar conta da vida, deixavam as crianças em frente a uma televisão, É. tá? Mas não tinha interação. A criança sentava, assistia, tinha informação. Hoje, os pais entregam na mão das crianças um smartphone, É, um tablet. E isso é preocupante, porque sim, a internet é um mundo que você acessa tudo, sim, do melhor e do pior. sim, Então, eu pensei nisso. Aqui é um programa de utilidade pública, com certeza né? é. Nós somos formadores de opinião. Sim, Quantas pessoas estão perdidas em relação a esse tema, a essa circunstância? E eu queria que você explicasse um pouquinho para nós como proteger. sim, é muito interessante quando a gente fala sobre o uso da internet por crianças e adolescentes. Então, no nosso último podcast a gente falou de como a internet nasceu, né? E essa criançada, né, o professor Mark Prensky, ele definiu os nativos digitais e os imigrantes digitais. Nativos é quem já nasce com o Já smartphone na nasce com o mão. smartphone. Esses bebezinhos que você fez o nome Já aí, o vão meu filho, que você também analisou o o nome, nome, esses são nativos digitais. Eles já nascem com a tela, né? De alguma maneira essa tela chega até eles. Tá, Mesmo muito jovem. Então, e nós somos os imigrantes. nós somos os imigrantes, porque a gente viu o nascimento dessa tecnologia toda, a gente viu... Pensa só essa molecada que você analisou os nomes. Esses caras já... Olha o que eles vão encontrar aqui. A inteligência artificial do jeito que é, né? Só que muita exposição ao mesmo tempo. Uhum. Tem um livro que eu não posso deixar de falar dele, chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, do francês Michel Desmours. E esse livro, gente, assim, eu recomendo muito a leitura se você se preocupa com o desenvolvimento neurológico do seu filho. E, ó, tô falando filho, neto, Né? Sim, sobrinhos, né? sim, sim, sim. E por aí vai, né? Vai, Toda essa toda... molecada que tá aí com o celular o tempo todo na mão. Marcinha, o que esse cara traz nesse livro é de se espantar. Porque ele problematiza o seguinte: pela primeira vez, e isso é fato, tá? Podem procurar, o QI dos filhos está abaixo dos QIs dos pais. Veja como é grave, gente. Veja como Sim. isso é grave. Por quê? Teve um estudo de um professor mexicano
de uma universidade mexicana, que ele trouxe à baila o seguinte: a inteligência artificial vai atrofiar o nosso cérebro. Ele não colocou isso como uma pergunta, ele fez uma afirmação. Afirmação. E ele começa esse artigo, né, dizendo assim: por que que seria diferente com a inteligência artificial, sendo que o GPS fez isso conosco? Gente, para pensar, Marcinha, pega aí, vai, uma pessoa de 70, 75 anos, como é que esses caras faziam conta É antigamente? verdade. Era na mão. Eu também faço, viu? Como E não numeróloga. deixe de fazer, por favor. Você com certeza vai pegar, vai fazer na mão. A minha esposa, olha, eu tenho 40 anos, minha esposa tem 38. A minha esposa ainda faz regra de 3 aqui na mão. Mas Uhum. veja, assim, da nossa idade já é Já é raro. raro, é Já é raro. verdade. Então, veja, você não faz mais cálculos, você não faz mais. Então, a tecnologia, quando ela passa a ser utilizada por crianças de maneira não monitorada, ela pode ter um estrago muito grande na vida dessa criança. Eu estou falando até mesmo do relacionamento social. Sim. Como que essa criança vai ser na sociedade? Você pode apostar que se seu filho, ele é muito conectado no smartphone, nos consoles de videogame, tá o tempo todo online, o relacionamento dele é todo virtual. Então veja, nesse momento, poxa, eu conheço gente assim, vai de 25, 26 anos, que os caras não interagem mais com você. Eles te dão um oi, boa tarde e ficam isolados Não tem ali. conversa, não Não tem tem assunto, conversa, não exato. é? Porque isso foi desenvolvido, gente, justamente para isso, para captar você. As redes sociais hoje, elas não são redes sociais da época do Orkut lá. Que o É. Marcelo que me contou do Orkut, eu nem conhecia, tá? A gente não é da minha época. O Marcelo, nosso querido que tá ali, né, cuidando Na da nossa técnica, técnica, né? é. Gente, o Orkut era algo completamente diferente. Eu posso dizer aqui que até ingênuo, inocente, queria conectar Verdade. pessoas, comunidade. Sim. As redes sociais de hoje em dia, não, gente. As redes sociais de hoje em dia é trabalhando o nosso comportamento ao máximo. É a Matrix, né? É a Matrix. E aí você pega, eu convido os pais aí, esses preocupados, pais, avós, como você disse, leia os termos de uso do Instagram. Você vai ver lá a faixa etária para a utilização de uma criação de uma rede social. O TikTok, salvo engano, 12 anos para cima. O Instagram por aí também. Aí você vê crianças de 7 anos, 5, 7 anos, eu tô subindo muito É, até. e os pais ainda apoiam, acha Apoiam, cria um bonito. perfil, É. entendeu? Cria um perfil, posta tudo da criança. E- Gente, isso é muito, assim, quando a gente fala da utilização de internet, Marcinha, pelas crianças e adolescentes, a gente também tem que colocar isso na conta dos pais, porque eu sei que é difícil. Eu sou pai também. E hoje eu vejo como é difícil. Às vezes meu filho tá agitado de um jeito, você precisa fazer alguma coisa com ele, e é impressionante. Você coloca um vídeo na tela, ele para. Ele para tudo, ele vira um zumbi. Essa que é a real, Aham. né? Então, o que é muito preocupante, porque os pais têm que observar a exposição dessa criança. Sim. Existe um caso, Marcinha, de uma pessoa muito próxima, que ela meio que postava com frequência o filho indo para a escola, ao horário que ele ia, o horário que ele saía. Numa dessas, ela sempre postava com o uniforme. Uniforme, O péssimo. uniforme denunciou a escola onde ele Sim. estuda. Uma pessoa conseguiu sequestrar o filho dessa criança, Olha dessa só. pessoa, com informações de rede social, chegou na escola, conseguiu levar a criança. Porque era diariamente story, tô É, levando ele, tô fazendo e é o isso. que a gente fala, né, Rafael? A internet é uma terra de ninguém, vamos se dizer. A gente não sabe quem está do outro lado, quem acessa, as intenções das pessoas. Então, a preservação também é muito interessante, né? Sim, E o sim. que você falou no outro podcast, na outra participação que a gente fez, é a educação, é educar a forma que você vai, né, o adulto Sim, sim, acessar e, consequentemente, levar para os seus filhos, para suas sim, crianças. sim. Eu tenho, Marcinha, assim, eu defendo que a utilização
por crianças e adolescentes, elas devem sim ser supervisionadas pelos pais. Os pais são os responsáveis legais. Com Vai certeza. cair na conta do pai, né? A criança e o adolescente, Sim, as eles consequências, né? é, eles são absolutamente, relativamente incapazes. Então, veja, não podem, você não pode deixar entregar um smartphone na mão do seu filho e largar, porque ele vai acessar as piores coisas que você pode pensar. Então, você pega o caso da baleia azul, É verdade. onde instigavam ali a cometer alguns atos que Atos. não eram interessantes. Então, veja, tem muita coisa muito interessante, mas também tem muita coisa que, infelizmente, pode levar o seu filho, às vezes, alguém se passando por uma criança do outro lado, e não é. Não é, com certeza. Usando deepfake, usando deep voice, para simular ser um amiguinho, marca um encontro. Até os adolescentes, gente. Com Não certeza. é porque adolescente Até acha os que... adultos, né? Se a Até gente os vê as Exato, até as esses notícias que sites de nasceram. relacionamento, Sim, não o é cara que, chega lá, é um beco, ele não é? Quem dirá a criança? É. Então, pessoal, entregar um smartphone na mão de uma criança sem supervisão e deixar ele exposto por muito tempo é um problema. O ideal seria que no começo da infância, o livro até fala bastante disso, que ali que ele ficasse 20 minutos no máximo durante o dia. E saiu uma lei agora, não é? Ou uma portaria, enfim, que proíbe os smartphones nas Perfeito, escolas? Marcinho, eu ia Foi falar isso? disso. Começou no Rio de Janeiro, começou no Rio de Janeiro e agora está aqui em São Paulo. Foi feita uma reportagem na hora do recreio lá da criançada, né? Ninguém brincava mais. Não, primeiro eles filmaram como é que era com o smartphone. Um silêncio. Todo mundo assim, um silêncio. Tiraram os smartphones. Criançada correndo, uma barulheira, conversando, arrumando outra coisa pra fazer, como era na nossa época. Aham. Entendeu? Na nossa época a gente corria, jogar bola, ia fazer. Hoje não. O cara, ele entra no metaverso, né? Ele entra no seu metaverso e acabou. O relacionamento dele é todo digital. Ai, meu Deus do céu, o que será dessas crianças sem internet? Você até É. imagina. Pô, ficou offline, o que essa criança vai fazer? Não sabe fazer outra coisa a não ser um ser da internet. Então, e uma coisa que eu venho prestando atenção, eu falei muito sobre o ano de 2025, as potencialidades, e uma coisa que tem aparecido muito nos mapas das pessoas que eu faço, de 10 mapas que eu analiso, 8 vêm com esse ponto, com essa informação que a pessoa precisa escrever, né? Porque se a gente prestar atenção, a maioria hoje só Só digita. digita. Ninguém mais tem Digita. um caderno, escreve uma agenda, um diário. E aí eu fui entender, eu falei, nossa, mas por que está aparecendo tanto isso nesse momento? Sim, Primeiro que a gente está num ano de fechamentos, de limpezas. sim. O que é bom vai ficar, o que não é bom tem que sair, Isso aí. né? E quando a gente escreve, a gente ativa sinapses cerebrais, elas migram para a coordenação motora fina que é a escrita, imprimiu no Perfeito. papel, o universo absorve e devolve. Olha aí, olha que aula aí, gente. Né? Agora, devolve com mais facilidade o que você escreveu. Agora, imagina você só assistindo, você não entende. Não é? Não, e assim, Marcinha, é algo que o pessoal fala, meu neto é muito inteligente. Meu filho é muito inteligente. Nossa, ele pega esse smartphone aí, meu Deus, faz coisa que eu não sei. Tira o smartphone da mão dele. Deixa ele sem smartphone. Né? O pessoal tem a ilusão de achar que essa geração é muito mais inteligente do que a minha, do que a sua. Não são. É porque na internet tudo é Não são. direcionado. Hoje tá tudo muito fácil, gente. Você dá um prompt para inteligência artificial, e de verdade eu não tô criticando a IA, eu uso IA no meu dia a dia, ele te entrega tudo. Você não precisa mais pensar. Então, até onde isso é realmente benéfico para o nosso pro desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Uhum. E eu faço uma provocação aqui, por que que os gurus, esses caras que criaram tudo isso, toda essa inteligência que nós utilizamos, Marcinha, por que que eles estão matriculando seus filhos onde não tem telas? Estão lá numa lousa, a professora tá com giz lá. Não é? Então, é só prestar atenção nesses detalhes. É isso que nós precisamos estar atentos,
né? Se quem inventou tudo isso ainda está utilizando uma forma mais, vamos se dizer, in natura, né? Mas Sim. a gente tem que prestar atenção nesses sinais. Tem que prestar atenção, ó, eu faço convite para um documentário da Netflix chamado O Dilema das Redes. Tá, não sei se ainda tá, faz um tempo que ele foi lançado, mas eu acho que ainda está. Ele é muito interessante que os pais assistam. E posso fazer um convite pro meu Por novo projeto? favor, vai, olha, eu acho muito importante. O Rafael tem um projeto muito legal, ele dá cursos, tem um grupo, não é isso? Sim, sim. Pode falar, Pessoal, Rafael. eu chamo que é uma comunidade, eu falo que é uma Tá. comunidade, Marcinha, a comunidade que é a jornada do imigrante digital. Recentemente eu lancei um curso Aprenda a Proteger os Seus Dados completamente gratuito no meu canal do YouTube. Agora eu estou lançando um novo projeto, Marcinha, também gratuito, estou super feliz, que é Aprenda a Proteger os Seus Filhos na Internet. Olha isso. Marcinha, existem ferramentas que você consegue monitorar e controlar o que seu filho está vendo. Ah, eu vou invadir a privacidade do meu filho, ainda mais a geração de hoje, né? Você está invadindo a minha privacidade? Não é invadir a privacidade, gente. É proteger o seu filho. E dá para fazer isso com ferramentas, tanto no smartphone como na sua rede. E você não precisa ter conhecimento técnico. Como é que você faz para mim para esse curso? Me chama aqui no WhatsApp, posso falar aqui o número? Pode. Eu Fala o não seu, decoro esse seu número. canal no Ah, YouTube, claro, o canal né? no YouTube é Pode Acessar, P-O-D, pode de podcast, acessar. P-O-D espaço, acessar. E tem um conteúdo super legal. Maratona esses vídeos, porque eles são muito instrutivos. Eles elucidam tantas coisas importantes, ainda mais nessa era que nós estamos, né? Que a gente está perdido. É, É né? muito legal, é muito bom, né? Sim, Todo sim. mundo entra na onda, mas a gente tá perdido. A hora que você pega ali para fazer alguma coisa, você fala, e aí, por onde que eu vou? Sim, sim, Né? É você seguro, não não é? sabe, a questão é essa dependência da tecnologia e os lugares que a gente não sabe acessar, que acaba caindo em golpes, acaba tendo o computador ou o smartphone contaminado. Hum. Vou pedir pro pessoal aqui, Marcinho, se puder deixar o link do grupo também na Aham. descrição do canal. Pessoal, venham porque vai ser um curso fantástico. Quem fez o primeiro curso Aprenda a Proteger os Seus Dados, Marcinho, pessoal, Ah, pirou o abriu, né? cabeção. Você falou, Abriu. meu, nossa, não sabia, não fazia ideia que tinha isso. Então, gente, a tecnologia, Marcinha, ela veio para ficar. E a inteligência artificial também veio para ficar. Só que a gente precisa orientar nossos filhos. Precisa sim estar atento para eles não serem adultos depressivos ou até adolescentes depressivos já, né? Porque É. hoje está muito precoce tudo isso, né, E Marcinha? tem toda uma história da energia também, Sim. né? Eu percebo isso pela sensibilidade que eu tenho. Se eu fico muito tempo exposta a uma tela, né, algum celular, você parece que a sua energia vai, não é? Você vai ficando zumbi, é como você falou. Sim, sim, sim. En- Existem pessoas, Marcinha, não vou nem falar de crianças e adolescentes, existem adultos, assim, relatos de adultos. Dois casos. Um que desenvolveu ela tem certeza que ela está sendo perseguida, que ela tá hackeada. Ela tem certeza absoluta. Chegou no nível que ela não liga nem a TV. Olha que coisa. E o outro nível é de uma pessoa completamente, ela se considera um avatar. Avatar, não um avatar de evolução espiritual, como Jesus Cristo, né? Mas você acha acima do tudo do... Mas ela considera um avatar, ela acha que ela é um ser digital. Então ela não se relaciona no mundo físico. Olha que loucura. É uma loucura mesmo. É uma loucura. Então veja, ela é linda no âmbito digital, mas aqui no físico ela se considera um nada. Então veja, lá no metaverso, né, da nossa cabeça aí disso tudo, poxa, eu sou loiro, sou alto, tenho os olhos verdes, igual da Marcinha aqui. Mas aqui eu não sou tudo isso. Então veja, Entende? e ainda tem essa questão, Marcinha, a gente não pode deixar de falar, que é essa comparação dessas. É, Gente, a gente tá vendo adolescentes procurando fazer botox, é. gente. Por quê? Porque quer encontrar a identidade perfeita. Você sabe que acho que foi a Noruega, criou uma lei
obriga os influenciadores Sim, a eu vi informar que isso. estão usando filtros. Filtros. Porque os adolescentes criam aquela imagem e eles querem ser perfeitos. Gente, não existe ninguém perfeito. Essa criançada e esses adolescentes precisam saber. É verdade. Então veja a que ponto chegamos. Os filtros do Instagram, tudo isso, elevou um nível de beleza que não existe, Não gente. existe, na cabeça de alguns, né. E a gente já via o Photoshop antigamente, né, nas revistas, e evoluiu para Não, isso. agora sim tá uma coisa. Não, eu fui fazer uma live uma vez, não lembro com quem foi. Fui com duas pessoas, duas mulheres. E elas estavam desesperadas procurando o filtro pra entrar na live. E eu falei, gente, tem filtro pra entrar na live também? Veja só, É, né? Então, é um mundo, gente, assim, ele é um mundo muito conectado, muito legal de se utilizar. Eu adoro a tecnologia, eu sou um entusiasta disso. Só que a minha missão maior é, poxa, trazer, principalmente, como você se protege, como você se conscientiza desse uso da tecnologia. é verdade. E ajudar os pais, ajudar essas crianças, né. Se a gente puder fazer a diferença na vida de uma pessoa, Rafael, Nossa, com a gente já certeza, tá, né. com Porque certeza. eu considero isso missão de vida. O que eu faço é minha missão, né. Sim, Eu sou sua colega, mas não atuo. Mas sim, sei que o melhor que eu sei fazer, né, é a numerologia, é a orientação. Mas eu percebo pessoas que realmente elas estão com fobia social. sim, Eh, Depois que nós passamos, né, por aquela circunstância em 2020, sim. antes disso, 90% dos meus atendimentos eram presenciais. Presenciais, Rafael. O consultório, o espaço. Depois que aconteceu tudo o que aconteceu em 2020, eu diria que hoje 95% dos Olha meus que coisa, atendimentos são olha virtuais. que coisa. As pessoas não querem. Tudo bem, a gente entende, eu estou aqui em São Paulo, trânsito, Sim, sim, mas as pessoas elas querem virtual, elas querem sim, vídeo só, sim. Pois é, e não tem a mesma energia. não Não é? adianta. Eu também concordo, tem muita coisa que você pode resolver online, mas tem coisa que a gente não pode esquecer que nós É, somos seres sociais. A sociais. gente precisa interagir. Eu dou o melhor de mim nos vídeos, Claro, nos sim, atendimentos, sim. mas muitas vezes falta o abraço, É, falta o olho olho no no olho. olho, o café, É, né, a isso aguinha aí. que a gente toma, Sim, sim. porque faz falta, Mas, bom, né? pois é, a gente tá muito assim mesmo. Precisa observar. Preciso observar isso. E o escrever, que eu, Sim, né, falei, as pessoas sim. não escrevem, não conseguem nem. Porque tem o corretor, para que eu vou me preocupar As com os pessoas não sabem nem erros? escrever direito mais. Direito, né? Tá tudo, As tudo. contas. A tecnologia, ela meio que disse assim, ó, deixa que eu cuido disso pra você, É, né? Você não precisa mais se preocupar. E pra quem, como eu disse, né, o imigrante digital, ele assistiu essa evolução e é assustador às vezes, é, viu? Porque fala, nossa, né, isso tá desse jeito, né? O pessoal prefere fazer assim. Então tá muito louco. E tem realmente, assim, existem, as pessoas estão falando que tem uma coisa acontecendo muito, eu não vou dizer que é engraçada, não, é estranha mesmo, que até os relacionamentos, as pessoas estão preferindo usar alguns sites aí sim, do que encontrar alguém, alguém é. conhecer alguém. Olha Que loucura, né? E eu vejo, né, quando a gente sai, vai para algum restaurante, algum passeio, às vezes o casal tá na mesa e eles conversam pelo WhatsApp. sim, sim, sim. Eles não têm mais o diálogo, você não Não vê tem, aquela interação. não tem. Você sabe que eu tenho um primo que logo que começou as crianças, né, lógico que com mais idade, todos eles tiveram, até em virtude da escola, os smartphones. Mas quando a gente saía numa reunião, numa festa ou num jantar em família, ele recolhia o celular de todo mundo e falava assim: agora nós vamos interagir É isso aí, no tá jantar, certinho, na pizza, na festa. Quando terminar, eu devolvo o celular de todo mundo. certinho. Tá errado? Não tá. Não tá, E assim, parece que vai ter crise de abstinência, né? E não é? porque tem a questão da dopamina, né, Marcinha? Sendo Tem. muito. A dopamina é algo que vem sendo aí muito explorado. E essas É, redes sabem como fazer isso. é. Não é à toa que o Mark Zuckerberg estava lá na corte norte-americana
explicando, né? Explicando e pediu até desculpas Pediu de algumas desculpas, coisas. a gente é impressionante, né? Então, e essa coisa, a tecnologia na educação, assim, eu até fiz um episódio uma vez falando se a tecnologia na educação, se ela foi benéfica mesmo, se É. ela é benéfica, até que ponto, né? Porque antes você tinha que pegar a enciclopédia, quem tinha, né? Minha mãe, coitada, ralou para me dar uma enciclopédia. A Barça, a É, conhecer. então, poxa, para aquilo era tudo, né? Tinha tudo ali. É, Então, pensa, você tinha que garimpar um livro na biblioteca, você tinha que emprestar o livro de emprestar alguém. livro de alguém. Era mais escasso, eu entendo. Só que você se exercitava mais, É, né? Exercitava mais esse cara aqui. é. Hoje, isso aí, assim, Marcinha, não é um trabalho fácil. Mas é algo que a gente não pode simplesmente fechar os olhos e falar, é assim mesmo. Eu acredito que sempre as coisas são assim, elas vão para um ponto, volta para um outro extremo para voltar para o equilíbrio. É, sim. Eu acho que tudo isso que nós estamos alertando vai chegar a um ponto que muitas pessoas vão voltar para esse equilíbrio, porque percebem que Sim, perderam muito sim. da convivência e Sim, tudo essa mais lei, né? Essa lei que tá proibindo os smartphones nas nas escolas, escolas. pronto, é a materialização de você É, tá falando aí. é. E eu acredito que vai avançar algumas coisas para essa proteção, né? Sim, sim, com E certeza. olha, o Rafael tem um super conteúdo, Sim, né, no seu canal no YouTube, que é o sim. Pode Pode Acessar. acessar, sim, pode acessar. E tem muita coisa lá ensinando você a se proteger, ensinando você como usar a inteligência artificial. E lógico, né? A gente não pode deixar de trazer notícias do que acontece no mundo, né? Sobre Sim, tecnologia, os avanços do direito digital. E agora esse curso fantástico, esse projeto muito legal, onde eu vou ensinar você a proteger os seus filhos na internet. Você vai saber por onde seu filho está navegando, é né? O que ele isso. está fazendo de verdade, sem invadir a privacidade dele. Né? Lógico que a gente tem que respeitar um limite, né? Sim. Mas você vai ficar mais atento, você vai disputar ali com o seu nativo digital aí. Então, faça esse Rafael, convite. passou, né? Como passou rápido, né? Já passou? Olha, já Olha, já, foi. meu Deus do céu. Mas assim, quero agradecer demais a sua participação, foi muito importante. Eu que agradeço. Volte sempre, Opa, viu? só me convidar que eu Né? volto. Vem Nem precisa mesmo, pedir duas vezes. muito bem-vindo. E eu vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, a todos vocês ouvintes, amigos, clientes, Marcelo, que me ajudou na técnica.